Número 15. Os tabus inacreditáveis. Nas Filipinas, muitos tabus não estão escritos em lugar nenhum, mas quebrá-los pode mudar instantaneamente a forma como as pessoas veem você. Um dos mais surpreendentes é apontar com o dedo. Em muitas comunidades filipinas, apontar diretamente para uma pessoa ou objeto é considerado rude e agressivo. Em vez disso, os moradores costumam apontar usando os lábios ou um gesto sutil com a mão. Visitantes que não sabem disso podem acabar ofendendo alguém sem perceber. Outro tabu poderoso envolve desrespeitar os mais velhos. A idade é profundamente respeitada na cultura filipina. Falar alto, interromper ou discutir com pessoas mais velhas é fortemente desaprovado. Por isso, você frequentemente ouvirá as palavras "po" e "opo" adicionadas às frases. São marcadores de cortesia usados para demonstrar respeito. Ignorar esse costume pode fazer você parecer arrogante, mesmo que não tenha essa intenção. Também existe um forte tabu em torno do constrangimento público, especialmente na frente de outras pessoas. Os filipinos valorizam muito o "iya", um conceito cultural relacionado à vergonha e à harmonia social. Expor alguém publicamente, zombar ou fazê-lo perder a dignidade é considerado extremamente desrespeitoso. Os problemas geralmente são resolvidos de forma discreta e indireta para evitar desconforto. Surpreendentemente, passar por cima de alguém que esteja deitado também é tabu. Muitos filipinos acreditam que isso pode causar má sorte ou doença. Se acontecer por acidente, as pessoas costumam pedir desculpas imediatamente ou fazer um pequeno gesto para cancelar a má sorte. Pode parecer incomum, mas essa crença é levada a sério em muitas casas. Outro tabu menos conhecido é desperdiçar comida, especialmente arroz. O arroz é mais do que apenas alimento nas Filipinas. Ele simboliza vida, trabalho duro e sobrevivência. Deixar arroz no prato é visto como desrespeitoso, principalmente em áreas rurais onde a agricultura é um modo de vida. Até assobiar à noite pode ser tabu em algumas regiões. Crenças tradicionais dizem que isso pode atrair maus espíritos ou energia negativa depois de escurecer. Embora as gerações mais jovens possam rir disso, muitos filipinos mais velhos ainda evitam completamente. Esses tabus podem parecer chocantes ou estranhos para estrangeiros, mas revelam algo mais profundo sobre a sociedade filipina. Um forte foco em respeito, harmonia e comunidade. Compreendê-los não apenas ajuda a evitar momentos constrangedores, ajuda você a ver as Filipinas pelos olhos das pessoas que vivem lá todos os dias. Número 10. Apontar para um arco-íris. Nas Filipinas, um arco-íris não é apenas uma bela visão depois da chuva. Ele está profundamente ligado à superstição e ao respeito. Um dos tabus mais surpreendentes que você ouvirá dos moradores é este: nunca aponte para um arco-íris. De acordo com a crença tradicional, apontar diretamente para um arco-íris pode trazer má sorte ou até causar dano físico. Os mais velhos costumam alertar as crianças de que, se apontarem, o dedo pode entortar, encolher ou ficar deformado. Embora isso soe chocante para estrangeiros, a crença é levada a sério em muitas comunidades, especialmente em áreas rurais. Essa superstição vem de um valor cultural filipino mais amplo, o respeito pela natureza. Os arco-íris são frequentemente vistos como sinais sagrados, pontes misteriosas entre mundos ou símbolos de presença divina. Apontar para eles é considerado desrespeitoso, quase como zombar de algo poderoso que você não compreende totalmente. Se alguém apontar acidentalmente para um arco-íris, existe até uma correção. Os moradores podem dizer para você morder o dedo ou abaixar rapidamente a mão para evitar a má sorte. Muitas vezes você verá pessoas rindo nervosamente enquanto fazem isso, meio brincando, meio acreditando. Um exemplo perfeito de como o folclore ainda vive no dia a dia. Para viajantes, esse tabu é um lembrete de que pequenos gestos podem carregar grandes significados. O que parece inofensivo ou instintivo para visitantes pode ser sensível para os moradores. Nas Filipinas, a admiração por um arco-íris é melhor demonstrada em silêncio, observando, apreciando e deixando a natureza seguir seu curso. Então, da próxima vez que você estiver nas Filipinas e um arco-íris se estender pelo céu após uma tempestade tropical, aproveite o momento, apenas lembre-se de manter os dedos para si mesmo. Número 5. Costumes incomuns. Nas Filipinas, o comportamento cotidiano segue um conjunto de regras não escritas que podem surpreender visitantes de primeira viagem.
Esses costumes não estão nos guias turísticos, mas os moradores os levam a sério, e quebrá-los pode imediatamente rotulá-lo como desrespeitoso. Um dos hábitos mais incomuns é apontar com os lábios. Em vez de usar o dedo, muitos filipinos indicam pessoas ou objetos franzindo os lábios e movendo sutilmente a boca na direção desejada. Usar o dedo, especialmente em direção a uma pessoa, pode ser considerado rude em algumas áreas. Se você vir moradores apontando silenciosamente, sem mover as mãos, é por isso. O respeito pelos mais velhos é profundamente enraizado. Um gesto tradicional chamado pagmamano é usado ao cumprimentar parentes mais velhos ou figuras respeitadas. A pessoa mais jovem pega gentilmente a mão do mais velho e a encosta na própria testa. Pular esse gesto em ambientes familiares pode parecer frio ou desrespeitoso, mesmo que ninguém diga isso abertamente. A própria linguagem carrega regras sociais. Palavras como po e opo são adicionadas às frases para demonstrar educação, especialmente ao falar com mais velhos ou desconhecidos. Falar sem elas pode soar brusco ou até arrogante, não importa o quão amigável seja o tom. Também existem fortes crenças relacionadas ao espaço pessoal e ao movimento. Passar por cima de alguém que esteja sentado ou deitado é considerado extremamente rude. Se não houver escolha, as pessoas geralmente pedem licença ou se abaixam como sinal de respeito. Ignorar isso pode deixar o ambiente estranhamente silencioso. Superstições também se misturam à vida diária. Cantar enquanto cozinha acreditar-se que significa que você vai se casar tarde. Voltar direto para casa depois de um velório é evitado por alguns, que param em outro lugar antes para impedir que a má sorte o siga. Mesmo que nem todos acreditem nessas ideias, muitos ainda seguem por precaução. Outro costume sutil envolve hospitalidade. Os convidados geralmente recebem comida imediatamente, mesmo que a família tenha muito pouco. Recusar de forma direta pode parecer indelicado. Os moradores costumam recusar uma ou duas vezes, se depois aceitar, porque recusar com muita firmeza pode ferir os sentimentos do anfitrião. Esses costumes podem parecer pequenos, mas nas Filipinas eles moldam a harmonia social. Compreendê-los e respeitá-los não apenas ajuda a evitar momentos constrangedores, abre portas, conquista confiança e permite que você experimente o país da forma como os moradores realmente vivem. Número 1. As crenças bizarras. Nas Filipinas, a vida cotidiana é profundamente moldada por crenças que misturam tradições antigas, superstição e respeito cultural. Para muitos filipinos, essas crenças não são apenas histórias antigas, elas influenciam ativamente a forma como as pessoas agem, viajam, comem e até falam. Uma das crenças mais conhecidas envolve espíritos e seres invisíveis. Muitos moradores acreditam que florestas, montanhas, árvores antigas, rios e casas abandonadas são um lar de entidades sobrenaturais. Antes de entrar nesses lugares, as pessoas costumam dizer uma frase educada pedindo permissão, como sinal de respeito. Ignorar isso acredita-se que traga má sorte, doença repentina ou acidentes inexplicáveis. Outra crença amplamente seguida envolve apontar e respeito. Apontar para algo, especialmente à noite ou em direção a lugares sagrados, é considerado desrespeitoso. Alguns acreditam que isso pode irritar espíritos ou atrair energia negativa. Os mais velhos frequentemente lembram as crianças de apontar usando os lábios, um gesto comum e culturalmente aceito nas Filipinas. Também existem crenças fortes relacionadas à comida e às viagens. Sair imediatamente após uma refeição é considerado azar, então muitas pessoas fazem uma pausa de alguns minutos antes de ir embora. Viajantes podem notar moradores incentivando-os a sentar um pouco antes de uma jornada, acreditando que isso garante segurança e uma viagem tranquila. Um dos tabus mais surpreendentes envolve casamentos e celebrações. Chuva durante um casamento é frequentemente vista como uma bênção, enquanto objetos ou espelhos quebrados são acreditados trazerem fortuna. As datas são escolhidas com cuidado, às vezes evitando certos meses considerados de má sorte. Assobiar à noite é outro grande tabu. Muitos filipinos acreditam que isso atrai espíritos ou entidades indesejadas. Em áreas rurais, especialmente, assobiar depois de escurecer pode deixar os moradores desconfortáveis, pois é associado a chamar algo que não deveria ser convidado. Também existe uma forte crença em presságios e sinais. Calafrios repentinos, objetos caindo ou sons inexplicáveis podem ser interpretados como avisos. As pessoas costumam levar esses sinais a sério e ajustar seus planos de acordo.
Para os visitantes, essas crenças podem parecer estranhas ou chocantes no início, mas nas Filipinas, elas representam respeito pelos ancestrais, pela natureza e por forças que se acredita existirem além do que pode ser visto. Compreender esses tabus ajuda os viajantes não apenas a evitar momentos constrangedores, mas também a obter uma visão mais profunda do modo de vida filipino. E é aqui que a história fica ainda mais perturbadora. O que você acabou de ver não é o auge da guerra de drones da Ucrânia, é o começo dela. A tecnologia está melhorando, o alcance está se expandindo. Os ataques estão se tornando mais precisos, mais frequentes e mais difíceis de deter. A Rússia construiu seu exército para uma guerra que entende. A Ucrânia construiu uma guerra que a Rússia não sabe como lutar. E a parte mais perigosa, não existe botão de pausa, nenhuma defesa clara, nenhum caminho fácil de volta. Então a verdadeira pergunta não é se os drones vão mudar o futuro desta guerra, é quanto dano será causado antes que alguém descubra como detê-los. Se você acha que isso muda tudo sobre a guerra moderna, deixe seu like. Se você acredita que isso só vai escalar, deixe seus pensamentos nos comentários. E se você quiser ficar à frente das histórias que as manchetes não explicam completamente, inscreva-se. Porque o que vem a seguir pode ser ainda mais aterrorizante do que o que já está acontecendo.